né? Então, para vestir aqui em homenagem, né? Mas ela estava suja, porque eu tenho usado ela muito. Eu tenho Entendi. Né? Então, assim, é uma série de coisas, assim, né? Que torna essa masculinidade tóxica, e é sobre ela que a gente tem que falar. E acho que é interessante para a gente poder discutir, assim, como ela se manifesta de várias maneiras, né? Exatamente. Ela tem muitos, assim, meandros, ela é muito sutil em alguns momentos e às vezes não. Né? Então, às vezes, acho que a gente só percebe mais quando ela não é sutil, né? Quando ela é muito violenta e tal. Sim. Mas ela também se apresenta com alguma sutileza. De outras formas, né? Que a gente vai entender ao longo do programa. Secretária, por que é importante falar de masculinidade tóxica? Eu vejo várias campanhas em relação à violência contra a mulher sempre voltada para o feminino, para as mulheres, né? Dessa vez a gente muda o foco e fala exatamente para os homens, que são os principais agressores na maioria dos casos, né? Você vê que nós do governo do estado, nós entramos com Respeito às Minas, que foi uma campanha muito voltada para essa questão do respeito às mulheres, contra o assédio, o enfrentamento à violência. E há muito tempo eu venho me interrogando, porque a secretaria, tudo o que acontece em relação à violência contra as mulheres rebate muito na minha secretaria, né? E eu venho pensando dessa questão da masculinidade tóxica associada à violência contra as mulheres, que essa é uma questão que me diz respeito muito, porque a masculinidade tóxica, e a gente está dizendo que é essa que é tóxica, né? É bom ficar bem esclarecido, porque ela tem uma associação com a violência doméstica familiar muito intensa, né? Pelos casos que a gente vem acompanhando. Então, é muito importante que a gente comece a falar mais sobre essa questão de uma masculinidade nova, uma masculinidade que não esteja associada à violência, uma masculinidade que não esteja associada a um modelo que o homem tem que ter um desempenho se esforça para desempenhar esse padrão, que é um padrão que o homem não chora, que o homem não pode expressar sentimentos, que o homem tem que vestir azul, que o homem tem que vestir isso, que o homem não pode recusar sexo, ou seja, porque senão interfere, né, uma confusão com virilidade, inclusive, né? Porque ele tem que ter um bom desempenho sexual, porque senão ele não é homem, não é? Isso é uma questão de virilidade. É violência contra o homem, não é? Mas o mais importante é que nem sempre a masculinidade tóxica, todas as vezes, está associada à violência doméstica familiar. Sim. Mas, principalmente, está associada a uma violência contra o homem, não é? E eu acho que, assim, eu escrevi recentemente até sobre isso, e eu cito, assim, 2 exemplos. Talvez como médica que eu sou, aí fica... Uma é essa questão das mortes no trânsito, né? A morte no trânsito, ela compete hoje com as causas cardiovasculares no homem. Por que isso, né? É exatamente onde se expressa uma outra forma de a masculinidade tóxica, se expressa de outra forma, se expressa num padrão de agressividade, num padrão de que o homem tem que ousar, num padrão que ele tem que ser destemor associado a essa agressividade no trânsito, enquanto que na sociedade a gente busca uma direção defensiva, né? E que a mulher não. A mulher, ela chega até a dizer que a mulher dirige mal, porque é na direção defensiva. Os seguros de saúde, né, nos bancos e para os motoristas, normalmente é mais barato para a mulher do que para um homem. Então, isso tem a ver com esse padrão de masculinidade e de feminilidade também, né? E a outra questão que eu vejo que interfere muito no homem é o problema, por exemplo, do diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? Porque eu estou citando esses exemplos, médico, né? Os homens não vão ao médico, ou seja, ou a médica, né? Porque eles acham que nada vai acontecer com ele. Acontece com todo mundo, mas com ele não vai acontecer. Segundo, nesse caso aí do diagnóstico precoce, eu não estou falando do exame de PSA, que é um exame que faz o sangue no dedinho, tira o sangue, ou aqui tira o sangue e faz o exame. Isso aí é rastreamento, é uma outra coisa. Inclusive, está provado que isso não tem reduzido a mortalidade. Os estudiosos estão, né, analisando isso.
não está associada à mortalidade por câncer de próstata. Eu estou falando no diagnóstico precoce, porque o tumor é um tumor indolente, mas como não se vai, se adia pelo fato de que o exame é um toquetal ou até mesmo em desdobramento a possibilidade de uma ultrassom transretal, ou seja, há um grande bloqueio, um grande preconceito do homem em relação à realização desses exames e mesmo ao acompanhamento mais sistemático da equipe de saúde. Então, isso é masculinidade tóxica. São várias questões, né? E aí, você citou, por exemplo, a questão da agressividade no trânsito, né? A questão da saúde do homem, que é muito mais debilitada justamente por ele ser muito mais resistente à saída ao médico, né? Muitos homens falam, eu preciso que a minha mulher me leve ao médico. Inclusive, já tive aqui um médico aqui no programa que falou isso, que vários homens chegam acompanhados com as mulheres e as mulheres que falam no consultório, porque os homens não cuidado, conseguem... né? Também. Pois é, porque os homens não conseguem nem falar no consultório o que é que eles queriam, o que é que estava sentindo, precisava a mulher. Não estou falando de meninos, não estou falando de crianças, estou falando de homens. Então, assim, Eduardo, eu percebo uma série de comportamentos que são, sim, ensinados a esses homens ainda meninos, né, que são normalizados na nossa sociedade. A gente trata muito como natural esse menininho que está começando a crescer e fala, você vai ser pegador, hein? Quantas mulheres você vai pegar nessa festa? Isso. Se for um cara que ele não quer pegar muitas mulheres, se for um cara mais na dele, enfim, ele se vê forçado a entrar nesse padrão de masculinidade, né? Isso, eu acho que retomando um pouco essa discussão que o Leandro traz, a gente tem que pensar que a masculinidade ela é construída, né, em contraposição ao feminino. Né? Então, essa masculinidade hegemônica, digamos assim, que tem esses sinais de toxicidade, ela se constrói a partir dessa contraposição a tudo que é socialmente atribuído ao feminino. Né? Então, se a mulher é ser frágil, é ser emotiva, o homem se constrói a partir dessa negação, né, desses traços de misoginia. E sim, isso é aprendido desde a nossa mais tenridade, de modo que é tão difícil romper, eu acredito, que quando a gente pensa o exercício dessa masculinidade tóxica, né, dentro de um contexto social, acho que é interessante a gente conseguir pensar também que essa masculinidade ela está diretamente associada a galgar privilégios dentro da sociedade. Totalmente. Né? E é por isso que é tão difícil romper, porque quando a gente faz esse convite para deixar de lado essa masculinidade tóxica e pensar outras formas de construção de masculinidade, quando essa masculinidade é exercida a partir dessa lógica heteronormativa, cisnormativa, ela é um lugar de privilégio para os homens. Né? Então, o convite é para que se abra mão de falsos privilégios, porque como a doutora Julieta coloca, essa masculinidade, ela te confere alguns privilégios, mas ela também te aprisiona. Né? Então, eu gosto muito de uma frase do Bourdieu, quando ele vai dizer que o homem também é dominado, mas pela sua própria dominação. Então, ele é vítima dessa sua própria masculinidade tóxica nesse caso, né? A gente já tem várias coisas para pensar nesse início de primeiro bloco aqui no Band Mulher. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta e o seu comentário para o nosso WhatsApp, nesse telefone que vai aparecer já na sua tela. O número é 719-9971-9009. Agora eu vou mudar um pouco de assunto aqui, porque na correria do dia a dia sobra pouco tempo para a gente se cuidar, fazer exercício, ir para academia, não é verdade? Mas eu tenho uma solução para isso. Roda aí. A Electric Body é a primeira academia de eletroestimulação da Bahia, com tecnologia X-Body New Wave, que já é muito popular na Europa, e oferece um treinamento personalizado onde você precisa apenas de 20 minutos do seu dia, que equivalem aproximadamente a 2 horas e meia de um treino intenso de academia. Os estímulos chegam à maior parte dos músculos do corpo e você nem precisa fazer muito esforço. Por isso é um treinamento indicado principalmente se você sofre de alguma lesão muscular. Experimente! Quem estiver assistindo a gente e quiser experimentar, pode marcar uma aula experimental? Com certeza. A gente ainda estamos, na verdade, com aula experimental gratuita, inclusive. Tá? A gente criou uma plataforma bem fácil, que pelo site você consegue agendar, comprar, inclusive, seu plano, né? Você vê na agenda todos os horários disponíveis. A gente tem, inclusive, horários bem extensos, de 6 horas da manhã até 22, de segunda a sexta, e abrimos também aos sábados, de 7 às 14. Então, venha fazer sua aula experimental, porque só assim você vai conhecer a Electric Body e realmente como funciona a eletroestimulação. Muito obrigada, olha só, agora a gente vai fazer um rápido intervalo, aproveita para mandar sua foto, a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O Band Mulher volta já.
Band Mulher está de volta e olha só, nesta quarta-feira, agora, dia 12, é dia dos namorados. Você que está aí me assistindo ao Band Mulher, já comprou o presente do seu amor? Do seu namorado, do seu namorado... Peraí, calma. Do seu namorado, da sua namorada, da sua esposa, do seu marido, do seu crush, hein? Pois bem, se comprou, então compre mais um. E se não comprou, vá agora correndo até a loja Avatim. Lá você encontra perfumes deliciosos para todos os gêneros. Também tem óleos hidratantes, esfoliantes para o seu amor ficar com a pele macia e cheirosa. Também tem sabonetes para aquele banho especial do Dia dos Namorados, banho gostoso a dois. E também difusores com aromas incríveis, com a impecável qualidade dos produtos Avatim. Vou mostrar aqui para vocês, porque eu sou apaixonada de verdade pelos produtos Avatim. Tem esse hidratante, por exemplo, esse daqui, ó, é de copaíba e andiroba. É um óleo em creme, então você... não tenha dúvida que deixa a sua pele bem hidratada. Tô passando aqui, já tô aqui, ó, pelo corpo inteiro, mas é para dar o recado. Corre agora para a loja Avatim, que você vai comprar um montão dessas coisas maravilhosas aqui e vai se surpreender porque os preços são muito, mas muito acessíveis. Avatim, tudo o que nos faz sentir. Dando um recado aí pro dia 12, Dia dos Namorados, hein? Já preparou essa surpresa? Agora, olha só, mudando de assunto, você já ouviu falar no movimento Segunda Sem Carne? Pois é, Clara Correia vai falar sobre ele hoje no nosso Simplificando. Roda aí. Arroz, feijão e uma proteína. Esse poderia ser o almoço da maioria dos brasileiros. Mas será que você toparia ficar um dia sem um desses ingredientes? O programa Segunda Sem Carne é uma iniciativa, ela teve início nos Estados Unidos no ano de 2003 e foi trazida para o Brasil no ano de 2009. É uma iniciativa que promove a substituição, né, de itens de origem animal por itens de origem vegetal na alimentação. Um único dia, que é o que a campanha propõe, né, um único dia sem consumir itens de origem animal, vamos supor que a pessoa consumiria uma carne, né, no almoço, alguma proteína animal ali no jantar. Este dia, para produzir esses animais, ele gastou 24 metros quadrados de terrenos florestais, 14 quilos de CO2, 7 quilos de grãos e também 3.400 litros de água. E não tem espaço para todo mundo, não tem água para todo mundo. Para você ter uma ideia, somos em torno de 7, 8 bilhões de pessoas no planeta e somos 70 bilhões de animais criados em cativeiro, abatidos por ano no mundo inteiro. Eu resolvi parar de comer carne quando eu tinha 15 anos, porque eu tinha dores no estômago. Então eu senti que a saúde do meu corpo melhorou muito depois que eu mudei essa alimentação. Para algumas pessoas eu pergunto, o que é presunto? Presunto? Não sabe nem que presunto é carne de porco. Simplesmente come o presunto, porque está tão acostumado a comer misto. E aí não pensa o que está comendo. Eu sempre falo assim, é você sair da ignorância. Né? E saber que existe uma outra forma de se alimentar, existem muitas possibilidades. O mundo não é aquele quadrado em que nós fomos amestrados, né? Desde pequenininhos a seguir aquele padrão condicionado na nossa vida. A alimentação é só um padrão que é condicionado que você pode quebrar. Se você, por exemplo, nascesse na Índia, que é o país mais populoso do mundo, é um país que não come carnes. A Associação Americana de Nutrição e Dietética já afirmou que uma alimentação baseada em vegetais, ela não só pode ser completa, se for bem balanceada, mas além de melhorar, né, essas questões de oferta de nutrientes, ela pode sim ser preventiva de doenças. Você trabalhar com alimentação que ao mesmo tempo seja preventiva de doenças, né, nutricionalmente adequada e que possa, além disso, fazer um bem para o meio ambiente, né, utilizar de forma sustentável os recursos ambientais para a produção de alimentos, é hoje a forma como eu acho que a ciência da nutrição tem que atuar no mundo. Então faça com pequenas vitórias. Se você começa, por exemplo, com a Segunda Sem Carne, que já é um movimento mundial, já tem várias pessoas aderindo, até artistas, pessoas que nos inspiram, né? Aí depois de algum tempo você faz a segunda e a terça, ou a segunda e o sábado, e você vai começando a perceber, nossa, que fácil! Conhecimento, né? Conhecimento para empoderar. E segunda-feira é um dia bom para se começar as coisas, né? E dá aquela sensação de, poxa, hoje eu comi bem, nutri meu corpo e não deixei uma pegada ruim no ambiente, né? Hoje eu consegui fazer a minha parte para preservar esses recursos.
Muito bem, simplificando, falando aí sobre o movimento Segunda Sem Carne. Uma boa dica, hein, para a gente começar a semana. De fato, vamos pensar sobre isso. Mas agora vamos voltar a falar sobre masculinidade tóxica, que é o nosso tema de hoje. Lara, a gente no primeiro bloco falou de algumas formas que a masculinidade tóxica, o que é, de que formas ela se expressa. Sim. Mas eu queria falar com você especificamente sobre quais são as consequências, de fato, psicológicas para esse homem que vive sempre na tentativa de se encaixar nesse padrão de normalidade chamada de masculinidade tóxica aí, né? Sim. Já foi falado um pouco sobre a questão física, né? Que os homens têm essa dificuldade de acessar os serviços de saúde, principalmente médico. Imagine quando a gente está falando de saúde mental, que em geral já é uma área super secundarizada, aí, né? E no caso da masculinidade tóxica e dos homens, é por aí também que acontece. A gente sabe que os efeitos dessa masculinidade tóxica não são só para as pessoas que estão ao redor desse homem, como para ele mesmo, mas às vezes é difícil dele conseguir identificar isso por estar aí rodeado desses falsos privilégios. Sim. O que é que a gente percebe? Os homens, eles são educados desde pequenos para chegarem na vida adulta tendo bom desempenho, tanto no nível sexual, tanto no nível do trabalho, que é para ser esse provedor, né? Esse homem e chefe de família. Que bota dinheiro em casa. Sim. Então, é muito comum que eles realmente conduzam essa vida em torno desses objetivos. Só que esses objetivos nem sempre eles dão certo, eles são bem-sucedidos, principalmente nessa conjuntura atual política. Então, quais são os efeitos disso para esse homem? Não é pensar nesse social, mas é se inferiorizar, é se culpabilizar, se responsabilizar e não procurar ajuda. Tem esse fator aí de agravo muito forte. A gente sabe que quanto menos ajuda e quanto mais tarde se procura, mais a situação tende a se agravar. É como se eles fossem engolindo todas essas frustrações e tem essa dificuldade justamente por causa da masculinidade tóxica de conversar com as pessoas ou com um profissional, né? E isso de não acessar os sentimentos, ele traz um preço muito forte também, porque se você não fala sobre isso, se você não procura ajuda e acredita que consegue lidar sozinho com tudo, então as consequências, o agravamento da situação, ela pode ser mais grave, sim. E aí, quais são os sintomas que a gente pode perceber, assim? Tem essa questão de se autoprovar, de estar sempre nessa questão exaustiva, de se mostrar esse macho alfa, de que é o homem suficiente. Que a gente já sabe que isso por si só é totalmente uma sobrecarga muito grande. Isso cansativo mesmo, né? Mas tem outras questões como ansiedade excessiva também, vergonha de não conseguir chegar nesse lugar almejado, né, que se espera, se culpabilizar por isso o tempo inteiro. Tem as questões voltadas para o outro também, que geralmente é essa companheira, que é abuso psicológico, que a gente não fala muito sobre essa questão psicológica, que tem agravos muito sérios também para essa pessoa. É difícil, às vezes, de conseguir identificar quando acontece uma violência psicológica, mas ela tem efeitos nocivos muito sérios. Tem o abuso sexual, o abuso físico, o controle da outra pessoa, a manipulação. Então, a gente está vendo que tudo isso tem a ver com masculinidade tóxica, porque é a ideia desse homem dominador que está no controle de si o tempo inteiro e no controle do outro. Mas que é muito cansativo manter esse controle a toda hora. Leandro, uma vez que esse homem para e reconhece em si pontos dessa masculinidade tóxica, o que fazer então? Bom, aí ele se reinventa, né? Eu acho que é a ideia de que as pessoas, elas precisam estar abertas a essa ideia de que elas podem se reinventar, elas podem ser outras pessoas, né? E de alguma maneira ou de outra, todos nós nos reinventamos. A gente não é o mesmo, a mesma ao longo dos anos, né? Que a gente passa pelos anos. Então, eu acho que é se reinventar, se permitir a ser diferente, discutir com colegas, com a família, né? Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é colocar um debate público e as pessoas conversarem sobre isso, né? O diálogo com a possibilidade de se reinventar. Eu queria só chamar a atenção para um outro dado, assim, eu sou pesquisador da diversidade sexual e de gênero, né? Trabalho muito, assim, com questões LGBTs, da diversidade sexual. E em que medida essa masculinidade tóxica também, ela se manifesta em algumas violências contra pessoas LGBTs, né? Então, por exemplo, assim, você tem machos alfas com essa
masculinidade tóxica que fazem estupros corretivos em lésbicas, por exemplo. Sim. A gente tem, esses dados têm crescido, inclusive, os dados estatísticos mostram isso. Na semana passada nós tivemos, né, a divulgação do novo mapa da violência no Brasil, né, que mostra um aumento de 127% de casos de homicídios relacionados a pessoas LGBTs. Todos eles são cometidos em nome dessa masculinidade tóxica? Não. Agora, alguns casos a gente percebe claramente quando esse componente aparece. Né? Então, especialmente alguns estupros de homens afeminados sendo estuprados por homens desses macho alfa. Né? Nós tivemos um caso no Pernambuco outro dia, que foi noticiado agora nesses últimos dias, que é nítido essa questão. Um menino mais afeminado se negou a ter uma relação sexual com um outro cara, super violento, e o cara estuprou esse menino e tentou matá-lo. Ele está vegetando agora em cima de uma cama. Né? Foi noticiado aí nas redes sociais. Sim. Assim, você percebe nitidamente ali que tem vários componentes. Né? Claro que tem uma homofobia e tal, mas também tem aquela coisa dessa masculinidade tóxica que eu sou, os outros são propriedades minhas. Né? Que eu posso a outra fazer pessoa, qualquer coisa. Né? Então, assim, e que você não pode dizer um não. Né? Então, assim, a mesma coisa quando uma mulher, né, por exemplo, diz um não para um cara, o cara, não, mas a mulher tem que estar à minha disposição. A gente tem que perceber como essa questão da masculinidade tóxica, ela é danosa, ela é prejudicial a toda a sociedade, né? A sociedade de uma forma geral. Então, a gente tem que repensar sobre isso mesmo. Mas olha só, agora deixa eu bater um papo com você para dar um outro recado, porque comprar, construir ou reformar um imóvel é o objetivo da maioria dos brasileiros. Na verdade, o consórcio Ademilar é a melhor forma de conquistar esse sonho, ainda mais se você contar com a experiência e a segurança da Ademilar, que foi a primeira empresa do Brasil a trabalhar com consórcio de imóveis e até hoje é a única que atua com exclusividade no segmento. Uma verdadeira especialista. Milhares de pessoas em todo o país conquistaram a casa própria com a ajuda dos planos acessíveis e flexíveis da Ademilar. E não para por aí, você também pode planejar um futuro tranquilo a partir da chamada aposentadoria imobiliária Ademilar. Com ela você aumenta seu patrimônio, garante uma renda extra e vive muito mais sossegado. Invista com quem mais entende do assunto. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e comece agora mesmo a conquistar seus objetivos. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. Olha só, hoje a gente está falando sobre masculinidade tóxica. Estou esperando a sua pergunta aí no nosso WhatsApp. Manda pra gente, a gente vai fazer mais uma breve pausa e voltamos já já. Não saia daí. Band de Mulher está de volta e olha só, o Dia dos Namorados está chegando e você quer passar por um momento especial com seu amor? Então vá para o Hotel Classic Bahia Real. E olha só, passe o Dia dos Namorados em um lugar bem especial. É para surpreender o seu amor. O pacote inclui jantar romântico para o casal, café da manhã no restaurante e o toque especial é o apartamento que tem vista para o mar. Não dá para perder, hein? O pacote é para os dias 12 e 13 de junho. O Real Classic Bahia Hotel fica na Pituba, em frente à Vila dos Namorados. Faça agora a sua reserva
reserva pelo e-mail reservas@realclassicbahiahotel.com.br ou pelo telefone 3028-1600. Olha só, a Band agora está mais presente em Vitória da Conquista. O sinal da TV Band Bahia voltou à região sudoeste. O time da Band, convidados e imprensa brindaram um novo momento da TV Band Bahia em Vitória da Conquista, que passa a transmitir a programação jornalística no canal 2.1. A gente pretende levar as boas notícias de Conquista, não só para a Bahia, mas também para todo o Brasil. Nós estamos retornando para a Valer Conquista, nós queremos participar da sociedade de Conquista. O nosso jornalismo estará aqui ativamente cobrindo não só Conquista, mas toda essa região, que é uma das regiões mais importantes da Bahia. Enfim, nós voltamos para ficar. O transmissor com 1000 watts de potência gera sinal em HD em ótimas condições de som e imagem e permite que a programação de Salvador e também nacional chegue em diversos municípios da região sudoeste e também norte de Minas Gerais. Eu acho que é uma conquista. Nós estamos em Vitória da Conquista, mas é uma conquista. A TV Band Bahia é também muito querida entre nós, entendeu? E Conquista precisava ter o sinal da TV Band. Aqui em Vitória da Conquista, a Band FM já é líder de audiência no mercado há quase 5 anos. E é com essa referência positiva e com uma programação jornalística diferenciada que a TV Band Bahia acaba de chegar na 3ª maior cidade do estado. É mais uma opção para os telespectadores, é uma forma de avaliação e uma competição saudável que a gente quer estabelecer com todas as plataformas e todas as mídias. Programas exibidos diariamente como Donos da Bola, Band Mulher e o Band Cidade agora estão mais perto do público de Vitória da Conquista e região. Jornalistas e profissionais de agência de publicidade e propaganda comemoram uma nova era no mercado conquistense com a chegada da TV Band Bahia. Para o mercado publicitário, para todos os atores, né, que fazem parte desse cenário, com certeza só vai somar. Vamos fomentar o mercado com isso, né? Mais uma oportunidade de negócio, né? O mercado se desenvolve, né? É uma oportunidade para o empresariado, para as agências, né? Trabalhar com qualidade. Tá aí, Band agora também retomando o nosso sinal em Vitória da Conquista. Muito obrigada pela sua audiência sempre aqui no Band Mulher, viu? Então, vamos para as nossas perguntas. Boa tarde, me chamo Suzana Costa. Acredito que uma forma de revertermos essa masculinidade tóxica seria através da educação, tanto em casa como na escola. Então, o que fazer quando o próprio governo federal diz que não se deve falar sobre questões de gênero na escola? Secretária. Pois é, lamentável mesmo que no Plano Nacional de Educação nem se possa falar em gênero alimentício. Então, acho que iniciativas como essa vão na contramão do que a gente precisa hoje, porque se a gente reconhece que a masculinidade tóxica é uma questão fundamental para ser abordada, refletida, conversar sobre isso, é preciso conversar tanto dentro de casa, mas também na escola. Então, a maioria das nossas crianças não podem continuar sendo educadas para serem ou agressores ou serem agredidas. Então, nós temos que acabar com essa ideia e eu acho que o espaço da escola é um espaço muito importante para que a gente não possa criar uma cultura de violência. Então, o que eu vejo é que a própria questão, não só na área do Plano Nacional de Educação, que eu pessoalmente sou contra isso, acho que a gente precisa falar desses problemas, nós precisamos falar da violência contra as mulheres, nós precisamos falar, educar, precisa fazer uma transformação, mudar, né, a forma de educar as pessoas. E isso é com a contribuição dos pais e também dos professores. Claro. Né? Pamela, você permite um pouquinho, eu acho que também tem aí uma outra questão que é também preparar os próprios professores, a comunidade escolar, para saber tratar desses temas. Exatamente. Né? Nós temos até um programa sobre isso, Leandro, que é o chamado Quem Ama Abraça. É um programa da ONU que a gente desenvolve aqui na Bahia, que trabalha com estudantes de ensino médio e com os professores, para que eles possam como abordar essas questões em sala de aula. Então,
o governo do estado da Bahia tem feito o programa Quem Anda Abraça, a despeito dessa questão toda que está aí posta nacionalmente, mas nós consideramos que isso, do ponto de vista da educação, é fundamental. A gente não pode mais ter uma educação que ensina o homem a ser violento e a mulher a ser submissa. Exatamente. Eduardo, me ajuda nessa. O Jefferson Bonfim está perguntando, gostaria de saber quais medidas nós, como homens conscientes, poderíamos tomar para alertar homens machistas, pedindo para mandar um beijo para a mãe dele, Simone. Um beijo, Simone. Como é que homens conscientes podem alertar homens machistas? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que todos nós somos, em certa medida, machistas, né? Porque se, como estamos colocando aqui, a masculinidade ela é construída socialmente a partir desses pressupostos sexistas, misóginos, acho que a gente precisa se lançar no exercício de vigilância muito constante para não reproduzir esses comportamentos machistas. Eu acho que esse é um primeiro começo, né? É reconhecer que somos todos, né, em algum momento. Porque o machismo é estrutural, né? Ele está nas nossas estruturas sociais. Então, esse é um primeiro passo, reconhecer e tentar se policiar para que a gente tenha uma conduta de reconhecer, inclusive, as violências de forma mais ampla, né? Nos meus trabalhos, nas minhas pesquisas, é engraçado que eu entrevistei homens autores de violência. E o significado da violência para esses homens está muito associado à questão física, né? A violência física, ou uma categoria que a gente usa muito nos estudos feministas, do que a gente chama de violência sem sangue. Essas violências sem sangue, né, que são aquelas que não deixam a marca visível, elas costumam ser invisibilizadas por esses homens. Então, a violência psicológica, como a Lara colocou, a violência sexual, isso ainda também como um reflexo muito grande na nossa própria legislação, né, que durante muito tempo reconhecia a violência, na verdade, a relação sexual como dever matrimonial. Então isso inviabiliza que muitas mulheres se vejam vítimas de violência sexual e que os homens também achem que naquele momento está ali reivindicando um dever legal. Então, e se lançar em grupos, são poucos, mas a gente já tem grupos de homens pelo fim da violência. Esses grupos inclusive estão se espalhando pelo Brasil, aqui na Bahia também tem grupos de homens que se reúnem mesmo para pensar nessa nova masculinidade, pensar em como se livrar dessa masculinidade tóxica, né? Porque de fato tá tão normatizado e tão incrustado dentro da gente, assim, na nossa educação, que a gente não percebe. Então, talvez nas trocas a gente fique mais atento a isso, né? Inclusive dentro da própria Lei Maria da Penha, né? A gente tem essa previsão de, no processo judicial, esses homens serem encaminhados para grupos reflexivos de gênero para que eles possam desconstruir o machismo e se responsabilizar por esses atos, né? Porque eles estão sempre associando a violência a um fator externo. Né? A violência... precisa entender por que ele fez aquilo, né? Isso. O que levou ele a agir daquela forma violenta. Porque eles sempre associam a violência a uma questão genética, biológica, ao uso do álcool, droga, e não se responsabilizam, né? Não se veem como os sujeitos que, de fato, praticam e precisam se responsabilizar diante dessa violência que cometem. Muito bem. Olha só, nosso programa está chegando ao final. Passa tão rapidinho, mas durante essa semana a gente vai falar sobre outros assuntos também relacionados à masculinidade tóxica. Avisa os amigos, avisa o pai, ao tio, todo mundo, reúne todo mundo para assistir o Band Mulher, viu? Vamos ver quem assistiu o Band Mulher de hoje rapidinho, que o nosso tempo está terminando. Só umas 3 fotinhas. Vamos lá. O Bruno, da Liberdade. Eu gosto quando os homens assistem. Muito obrigada. Bia, também da Ilha de Veracruz com a gente. Muito obrigada pela sua audiência. E a Ana, da Palestina, que o bairro daqui de Salvador. Muito obrigada pela audiência e pela sua participação hoje aqui. Muito obrigada pela participação aqui no programa. Muito obrigada. Boa tarde para vocês. Voltem sempre, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã estamos de volta, hein, para falar sobre masculinidade tóxica e para falar como combater o machismo desde a infância na educação das crianças. Eu te espero a partir de 1 da tarde. Até lá. Tchau.